Bom dia, hoje é dia 20 de junho de 2021. O nosso tema de hoje vai iniciar com Miramês, no livro Horizontes da Vida, no capítulo 45, que diz assim: tudo que existe, existe em muitas dimensões, e essas faixas são incontáveis para chegar até o Criador. Compete à humanidade, tanto a que está encarnada como a que está já no plano espiritual, passar a entender por onde corre a sabedoria de Deus. A sabedoria do nosso Pai Celestial dá sustentação a todas as criaturas. Todos nós vamos receber o merecido, né? Mais o merecido dentro daquilo que nós suportamos para que a nossa evolução possa fluir de uma maneira melhor possível. Mas como que é explicar Deus para os homens de uma maneira que entende os anjos? Seria o mesmo que você querer que um animal selvagem entenda a vida de um lar. Ou até mesmo colocar uma criança para dirigir uma nação. Tudo chega até nós pelas nossas necessidades. Os seres humanos começam agora, nesse momento, despertar de um grande sono, né? Nós passamos teoricamente o ano passado todo de 2020 ainda sonolentos, não querendo acordar. Sabe quando a mãe acorda de manhã cedo para ir para a escola? Deixa eu ficar mais um pouquinho na cama. Não é assim que a gente fala, né? Pela imaturidade, nós estamos agora começando a despertar. Não podemos alterar a ordem das coisas, porque sem ela não poderá existir o progresso. Essa ordem, sem a ordem, de acordo com o que o Pai Celestial entende, não haverá o progresso. E às vezes nós estamos ainda tão pequeninos para compreender tudo que está à nossa volta. Mas o assunto de hoje vai abordar a agressividade, né? Vai nos convidar a refletir sobre ela. Como a agressividade se manifesta? E ela se manifesta em diferentes campos: nas emoções, nos pensamentos, nas palavras e nos atos. Então nós vamos observar essas 4 palavras para que nós possamos refletir e fazer a mudança necessária. Muito bem, vamos falar sobre as emoções. O que são as emoções, né? Os impulsos de agressão, eles estão no campo emocional, né? Na verdade, não passa de ser de reflexos do ódio, do rancor, do desejo de vingança, da cólera, entende? Ele traduz os impulsos da agressão, né? Com essas, como eu falei, com esses sentimentos no nosso coração. Amigo, essas reações, esses reflexos, elas encontram ainda embrionárias lá no nosso subconsciente, de quando a gente ainda era, lá atrás, animais. Então, é o instinto, o animal tem um instinto, né? Um instinto de defesa. Todos os animais selvagens, eles se defendiam para que aqueles ataques reais, né, eles pudessem manter a integridade do corpo físico. É isso que é o instinto, né? Mas eram ataques reais. É importante isso acontecer, porque senão nós morreríamos, né? De repente, estamos andando lá no meio da floresta, sentimos, né, uma coceira na perna e aí a gente olha, de repente é uma cobra, então a gente sai correndo, né? Então, esse momento, nós temos ainda arraigados dentro de nós todos esses instintos animais selvagens guardados na memória do nosso corpo físico e também do nosso corpo espiritual, né? Eles mantêm-se vivos ainda ou adormecidos no nosso subconsciente. Você entende o que é um reflexo? Por exemplo, você vai colocar o dedo na panela desavisadamente que está fervendo, ou você desconhece, né? E aí você imediatamente tira o dedo, não é verdade? Nem pensa.
está esquentando, então eu vou tirar o dedo. Não, esse comando não existe, porque senão, enquanto você está pensando isso, já queimou o dedo completamente, né? Então, por isso que o reflexo é isso. O reflexo é uma reação instantânea, sem a consciência participar. Mas nós estamos fazendo esse exemplo para entender que todas essas emoções que estão embrionárias, né, elas estão sempre visando a defesa, né, para que possamos até atacar em função da nossa própria integridade. Muito bem, muito bem. Mas à medida que vamos evoluindo, a nossa consciência, ela vai tomando parte cada vez mais. E aí, através da razão, do pensar, né, nós vamos nos diferenciando dos animais dito irracionais. Esses animais irracionais, eles sentem como nós, né? Porém, a diferença entre nós e eles é que nós sentimos e podemos pensar por que sentimos. Eles não. Essa diferencinha nos dá a condição de trabalharmos, de refrearmos e dosar os nossos impulsos e até nos modificar. Feito isso, entendendo essas emoções, nós vamos passar agora para os pensamentos. A agressão por pensamento é a maneira mais comum de nós exprimirmos a cólera, o ódio, o rancor, a vingança e etc. Às vezes, nós nos achamos criaturas mansas. As pessoas até têm essa impressão da gente, né? Nossa, olha só, o fulano falou isso, disse aquilo, deu até um soco ou um tapa. Mas olha como ela respondeu, né? Como ela é mansa, né? Na verdade, o nosso mestre diz que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque é dele o reino dos céus, né? Então, nós precisamos atravessar muitos testes na nossa vida para a gente realmente entender se somos mansos mesmos ou se nós nos fazemos de manso, né? Porque olha só, simplesmente porque a gente não concretiza tudo aquilo que nós arquitetamos na mente, a gente arquiteta. Quando a gente passa por uma situação, o que vem na mente da gente? A justiça tarda, mas não falha, né? A justiça virá a cavalo, não é assim? Então a gente já está até desejando um mal para o outro, né? Que nos fez mal, que violou a lei de Deus, né? E colocamos esses pensamentos ruins, muitas vezes até piores. Ai, se eu pudesse, nossa, eu fazia, acontecia. Mas não faz aquela cara, como a gente fala, né? De samambaia. Ser manso não é fazer cara de paisagem, né? O pensamento da gente emite vibrações ao nosso adversário. E esse adversário pode estar muitas vezes desavisado e absorve e acaba até adoecendo com aquilo, com os pensamentos que nós emanamos. Somos responsáveis por aquilo que emitimos. E o pensar, ele também libera vários estímulos elétricos que desencadeiam a liberação de substâncias que vão desequilibrar organicamente o nosso corpo físico. Então, quando nós pensamos mal do outro, quando nós desejamos mal para o outro, quando nós desejamos que outros possam fazer a justiça por nós, né? Quer seja no plano físico ou no plano espiritual, não pense que esses sentimentos não desequilibrem o nosso corpo, né? Por exemplo, eles fizeram uma experiência na Universidade de Stanford, na Califórnia, e aí eles visaram a seguinte: eles fizeram através da imunidade, verificaram a imunidade de várias pessoas. Essas pessoas diferentes foram ver filmes. Os filmes tinham cenas, né, de agressão, de violência, de amor, de alegria, de fraternidade, de tudo. E aí, após saírem dos filmes, essas pessoas também voltaram a fazer nova colheita para verificar essa imunidade. E olha que eles descobriram duas coisas muito importantes, né? As pessoas que viram filmes de amor, que tudo acaba bem no final, tudo alegre, felicidade, bom, né? O que aconteceu? Elas saíram com a imunidade como elas entraram ou mais. E as pessoas que viram filme de horror, de terror, etc, etc, saíram do filme com a imunidade mais baixa do que elas que entraram.
Isso mostra pra gente que a nossa imunidade está diretamente relacionada com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós sentimos. E a segunda coisa que eles verificaram é que o cérebro não identifica o real do imaginário. Eu estou assistindo lá um filme, eu sei que o filme é fictício, eu sei que a história não existe, eu sei que o sangue é ketchup, né? Mas eu estou vendo aquilo, mas eu sinto e durante o filme, eu posso ter, se eu tenho tendência hereditária à hipertensão arterial, sair com a minha pressão alta. Se eu tenho tendência a ter emoções que desagregam e me dê processo de aumento, né, da minha gastrite, esofagite, diarreias, e assim vai, né? Posso desencadear tantas coisas com as emoções, apesar de eu estar lá vendo aquele filme e achando que aquele filme não vai me fazer mal, né? Então essa foi uma das observações. A outra, eles mostraram, né, que o cérebro tem uma comunicação do inconsciente para o inconsciente entre duas pessoas que nunca se viram antes. Então eles pegaram duas pessoas, elas ficaram de mãos dadas por uns 20 minutos, e aí uma pessoa foi para a sala A, outra para a sala B, colocaram lá eletrocardiograma, né, aqueles pontinhos, né, aqueles aparelhos de eletrocardiograma, eletroencefalograma e aparelho de pressão, que já faz tempo esse exame, né, então não tinha as coisas que nós temos hoje. Olha o que eles verificaram. Uma das pessoas estava vendo também, foi colocada para ver cenas, né, de todo tipo, né, de emoções. E aí verificaram que quando mostra mais uma vez, né, que quando eu tô vendo filme de amor, aí eu tenho uma pressão arterial X, uma alteração no meu eletrocardiograma e no meu eletroencefalograma. Se eu tô vendo ódio, raiva, vingança, medo, pânico, violência, então isso muda, certo? A pessoa B ficava no outro quarto, né, também com um eletrocardiograma, eletroencefalograma e aparelho de pressão. Só que ela não iria ver filme nenhum. Ela tinha só que verbalizar, foi orientado ela a falar os pensamentos dela. E a gente pensa entre 20 a 50 pensamentos por minuto, né? Ela falava tudo o que vinha na cabeça dela. Vou beber esse copo de água. Nossa, o dia agora o sol tá aparecendo, tá bonito. É um dia frio. Ai, mas eu tava com aquela pessoa e nossa, ela tinha um semblante tão bonito, aquele colar tão bonitinho, aquele brinco ou aquela blusa. A gente, quando tá pensando, né, foi falado para ela dizer o que pensava. E qual não foi a surpresa? Que entre os dois cérebros, as duas pessoas, elas tinham uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Uma recebia o pensamento da outra, mas não tomava consciência desse pensamento. Durante 20 minutos, o contato, né, esse intercâmbio, foi por 2 horas e 13 minutos. Então, eles verificaram através do eletrocardiograma, do eletroencefalograma e da pressão arterial. Enquanto a pessoa via filme de horror e aquela pessoa pensava nela, ela captava e aparecia, né, o mesmo gráfico no papel, sem ela saber aquilo que a outra estava vendo. Então ia vendo os filmes, principalmente quando ela lembrava daquela pessoa. Interessante, né? E eu fico imaginando um filho na barriga da sua mãe durante 38 semanas, 39, 40 semanas, não foi 20 minutos. Aí aquela companheira ou companheira que vive ao seu lado, na sua cama, os seus familiares, as pessoas que trabalham com você ao seu lado, né? E nós pensamos que nós estamos pensando alguma coisa e que a outra pessoa não está captando. A gente vai lá falar mal do sogro, da sogra, do fulano, do beltrano, e depois quando a pessoa chega perto da gente, a gente faz aquela cara de alegria, de paisagem, de bonzinho, né? E aquela pessoa outras vezes capta aquilo e responde agressivamente, sem saber nem porquê. Né? A pessoa captou, mas não entende, mas responde aquilo que sente, né? Então é importante a gente entender isso, né? Não estamos só 20 minutos, às vezes, com uma pessoa, o quanto o nosso cérebro pode passar de um para outro, né? Quantas comunicações nós estamos fazendo através do pensamento sem sequer saber. A outra parte que nós vamos falar, lembra, nós falamos das emoções, dos pensamentos e agora das palavras, né? O ódio, o rancor, o desejo de vingança, né? A cólera, ela pode ser concretizada através das palavras. As palavras pronunciadas buscam outras de mesma faixa vibratória.
e formam, diz o Miramês, uma psicoesfera da Terra. Esse é do livro Horizontes da Fala. Interessante, né? Ele diz que as palavras inferiores, o seu magnetismo é pesado e é própria lei da gravidade que os fazem cair aonde nós estivermos, no nosso lar, na nossa cama, na nossa vida profissional. Então, cuidado com as palavras. Como elas são pesadas, magneticamente elas caem, puxadas pela gravidade e fica onde você está, né? Então, queridos, nós vamos responder ao mesmo, né? As mesmas emoções e vibrações daqueles que estão conosco quando nós pensamos ou falamos ou agredimos através das palavras. A gente lança no espaço achando que foi para lá, mas está aqui, né? Porque ela não consegue sair nem um pouquinho de cima, ela cai onde a gente está. E a gente vai vivendo, né? Nesse lamaçal de pensamentos, né? De sentimentos, de palavras que vão tornando a nossa vida difícil, atraindo, né? Coisas mais negativas ainda. Então, através da força do que falamos, nós podemos, inclusive, diz Miramês, modificar as moléculas. E tem uma pessoa chamada Matsuro Emoto, tem um livro chamado Mensagens da Água, você pode verificar até aí, né, no YouTube. Ele fala, ele mostra, né, fotos através da ressonância magnética de várias águas de diversos locais, e essas águas também colocaram assim, colocou vários copos de água, então a pessoa fazia uma prece, falava um nome feio, xingava, odiava, ou falava amor, ou falava coisas bonitas. E aí ele colocou isso, inclusive músicas lindas, músicas ruins. Bom, enfim. Depois disso ele congela e aí ele vai, fatia, né? Com essa água, esse congelada, né? E aí ele vai olhar nesse aparelho de ressonância magnética como é que está o desenho das moléculas. E ele observa que os desenhos, é interessante buscar esses desenhos, é muito bonito, porque os desenhos mostram todas as palavras anjo, amor, coisas bonitas com uma imagem linda. E as de ruim, né, as coisas ruins, negativas, inferiores, mostra que a molécula da água fica absolutamente em desequilíbrio e feia, né? Então, eu fico aqui pensando, né, o nosso planeta é 70% água. Quando nós somos, né, estamos gestantes, o nosso bebê está num líquido amniótico envolvido pela água. Quantos pensamentos, quantos sentimentos, quantas palavras, né, alteraram a molécula dessa água? O nosso corpo é 70% água, olha que interessante. Nós estamos aqui respirando e nós estamos numa umidade, né, sentindo a umidade, é água, né, e a molécula da água, ela tem a capacidade de absorver tudo aquilo que você pensa, que você sente, que você fala. A cisterna aí da sua casa, o seu filtro, né? Uma pessoa que está fazendo lá o seu alimento e está magoada, ressentida com você, né? O quanto nessas moléculas de água está captando, né? Tudo que você sente, que você falou. Sem falar nos que nos provocam os pensamentos, né? Que nós falamos há pouco, imagine as palavras. Dentro da psicossomática, que é uma área que está ligando a medicina, a área da psicologia, né? Eles fazem uma leitura, né? Eles pegaram vários pacientes com as mesmas patologias e verificaram o perfil, né? Psicológico de cada um diante de uma situação, como aquela pessoa reage, e eles verificaram que existe o denominador comum, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm alteração na bexiga, diz ele, é um sinal de que temos, né, algo para eliminar as nossas águas usadas, né, as mágoas, memórias que intoxicam o espírito, gerando toxinas, né, a cólera, por exemplo. Então, tudo isso mostrando para nós que nós adoecemos da bexiga por conta das emoções. Não é só porque nós temos bactérias, né, que estamos até com a imunidade baixa, temos lá a Escherichia coli, que está lá na nossa mucosa do intestino e que possa estar contaminando ali a parte da região, né, dessa região, e aí pode intoxicar, pode gerar essa infecção, né, através dessa bactéria. Mas ela está sempre ali. Mas quando a nossa imunidade baixa, aí ela ganha
né? Aí essas bactérias caminham. Então, e a imunidade ela baixa, nós vimos pelas emoções, pelos sentimentos, pelo que nós pensamos, percebe? Lembra, a bexiga é que a gente não deixa as águas usadas ir embora. Aí a gente acaba acumulando, infeccionando. Os rins mesmo, eles não são um filtro. Diz a psicossomática que quem não controla as emoções, né? Quem não filtra as emoções, sofre dos rins. Porque cristaliza, fica cristalizando aquela mágoa, aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor. Embora faça de si manso, mas está lá cristalizando aqueles sentimentos. E aí, velhos hábitos de pensar, de sentir, a resistência à mudança gera um cálculo renal, né? Pois é. Continua lá, né? Esse livro, depois eu passo o nome do livro, mas é interessante, ele fala na psicossomática sobre a pele. A pele, gente, é o primeiro órgão de troca, né? E tem muitas doenças. E essas doenças, elas estão relacionadas com as trocas com o mundo exterior, que nos desagradam. A psoríase é isso, o vitiligo, a pústula, várias doenças, né? Todas com o seu significado peculiar, diferente. Vale a pena buscar um médico homeopata, psicossomatista, que possa te fazer essa leitura, ajudar você a entender, porque quando o cérebro entende, nós começamos o primeiro processo, né, que é tratar, que é cuidar. O pulmão, ele fala lá, que é quando a gente sente a atmosfera pesada, muitas vezes sufocante, ambientes em que não nos sentimos confortáveis. Vivemos num ambiente em que as pessoas nos agridem diariamente e diretamente. Então a pessoa até fala, nossa, eu sinto falta de ar no meio dessa família, né? E aí nós temos aí a asma, pneumonias, etc e tal. Fígado. O fígado é a bile, né? Produz a bile. E a gente sabe que a bile também é conhecida como fel. E o fel é o ódio, né? Então quando a gente reage durante as solicitações da vida, sempre com cólera, nós acertamos os nossos problemas com o mundo, gritando e se zangando, a gente sofre de cálculos de litíase da vesícula biliar ou de problemas no nosso fígado, né? Hepatites, tal, estamos aí. Mesmo que os vírus estejam aí, nós entramos em contato diariamente. Mas é aí, é nesse momento, é esse tipo de sentimento, de pensamento que faz a gente adoecer. O livro que eu te disse é Os Gritos do Corpo são as mensagens das emoções. Diga-me onde dói e eu te direi por quê. Do Michael Oldul. Ele não existe mais, talvez você consiga em instante virtual, em algum lugar assim. Bom, esses são alguns dos rápidos exemplos dos reflexos da agressividade. Lembra que nós estamos revendo, nós vimos primeiro as emoções, depois os pensamentos, agora as palavras e vamos então aos atos, né? Tudo isso como é traduzido, como a agressividade, né, se traduz nessas coisas. Os atos, gente, é a manifestação mais desagradável e perigosa. São essas agressões corporais, atos físicos. Hoje, mais que nunca, os jornais, televisão, a mídia, né, os filmes, tudo, buscam a nossa atenção através dessas imagens, que vão fixando aí na nossa mente, né, no nosso disco rígido, nós dizemos assim, né, na nossa biblioteca mental, né, e aí, quando nós nos deparamos com uma situação difícil, né, nós acabamos nos descontrolando. E isso acontece porque nós colocamos a razão de lado, o pensar e o sentir. E aí a gente fala, nossa, isso aí me pegou de surpresa. Aí a gente faz uma avaliação na sua consciência. Pegou de surpresa? Será mesmo? Né? Por isso nós estamos convidando hoje para que a nossa consciência, né, possa responder um questionário, fazer um teste avaliando o grau de ódio dentro de nós. Né? Muitos de nós achamos que os outros odeiam, são assim, o assado, e nós esquecemos de olhar qual é o grau de ódio, de rancor, de raiva que eu tenho dentro de mim. Coragem, nós precisamos de coragem, de audácia para fazer essa revisão.
Façamos para que nós tenhamos a justa consciência de nós mesmos, para que a gente não ache que é mais do que é mesmo ou até menos do que é mesmo, do que realmente é, né? A gente só pode avaliar com o que a gente tem realmente nas nossas mãos. Este é o caminho para desbravar mares que nunca foram navegados dentro de nós mesmos, o autoconhecimento. Como diz Emmanuel, a justa apreciação, para que o tempo não se perca pela nossa ignorância, para que o nosso inconsciente não se repita todos os dias, através das emoções, dos pensamentos, das palavras e dos atos. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo, né, essas reflexões que foram tiradas, né, desses livros, principalmente do Horizonte da Mente, mas também do Fonte Viva, tá? E espero que eu possa ter contribuído e tenham uma excelente semana, né? Hoje é domingo, que tenham uma excelente semana e que nós possamos estar juntos novamente. Abraços fraternos!